postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação, o nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro fora de casa, uma vitória grandíssima para as pretensões do Flamengo nesse Campeonato Carioca, né? A Arrascaeta jogou só o segundo tempo e ele próprio demonstrou a qualidade que ele tem, a genialidade que ele tem, que fez um gol de falta, que o Flamengo já não fazia há um ano, e ainda deu um passe para o Wesley dar aquela cavadinha por cima e decretar a vitória do Flamengo. E ainda teve uma situação lamentável nos vestiários do Flamengo. A situação é essa aí que tá na tela, né? O preparador físico do Sampaoli dá um soco no rosto do Pedro após a vitória do Flamengo contra... Isso mesmo, ele deu um soco na cara do Pedro, e isso dentro de vestiário, né? Então, isso tá tendo uma repercussão gigantesca. E isso, queira ou não, acaba ficando em segundo plano, né? A vitória do Flamengo, né? Então, o clima deve estar muito quente. E eu acabei de ver aqui no Sport TV que os jogadores não vão treinar no dia seguinte, na segunda-feira, quer dizer, caso esse treinador continue no Flamengo, né? Então, teve a vitória do Flamengo e o clima tá quente agora dentro dos bastidores do Flamengo. Vambora pro vídeo aí, crédito da ESPN no Brasil, vambora. E deixa seu like. Dupla Pedro e Gabigol, quando jogavam, Paulinho, sabe? artilheiro da Libertadores até hoje, né? Por exemplo. Então, quando você troca a característica, você troca, digamos assim, abrindo mão de algumas coisas boas para você ganhar outras coisas boas. Essas coisas boas ainda não aconteceram, mesmo com a melhora coletiva. Eu acho que essa é a grande questão, porque se um time do Filipão consegue marcar bem quase o tempo inteiro, ele torna o jogo, para um time como o do Flamengo, muito desconfortável. O jogo até ficou desconfortável, se o Flamengo num contra-ataque chega ali com o Gabigol na cara do gol, não é um time do Filipão. E aí tem a questão da urgência, porque o treinador foi substituído no momento em que se pensou em alguém que pudesse resolver tudo rapidamente. Porque a ideia de trazer o Filipão é trazer um cara que vai ganhar o vestiário com facilidade, que vai fazer um jogo, não vou dizer um jogo simples, mas um jogo mais tradicional, muito menos rebuscado que o jogo do Sampaoli, mas, porém, mais fácil de ser compreendido. Para mim, a questão é que isso não casa com o que o Atlético tem de qualidade e característica dos seus Mas jogadores. sabe qual que é o ponto? Isso Sabe é um qual que é bom a palavra ponto. que o Birner usou que me chamou a atenção? Você usou a palavra resolver rápido. Isso. Tinham que resolver? Não tinha. Porque o Atlético jogava mais vezes bem do que mal. O Atlético jogava melhor A no volta em banco. Assunção e não no Brasileiro do fim de semana. Eu acho que tem isso sim. Hoje, para mim, fica mais claro ainda, a torcida do Flamengo fala muito sobre isso e por isso ficou tão empolgada com a possibilidade do Claudinho, que não existe mais, o Flamengo acabou a negociação, mas para mim fica claro, mais uma vez, que o Arrascaeta é um jogador sem um substituto à altura, sem eu não digo nem a altura de qualidade, sem uma outra peça que possa fazer exatamente a função que ele faz no campo, a característica que ele tem no campo. Sim. Porque ele tenta hoje colocar ali o Gerson e o Vitor Hugo e acaba que existe um espaço ali que não é ocupado, né? Não, porque não é característica do Gerson. O Gerson é um jogador que, pô, às vezes ele vai cair pro lado, ele vai vir buscar no momento em que não tinha o Arrascaeta, inclusive, cabia ao Gerson vir começar a jogada aqui atrás, né? E por isso aconteceu todo esse espaço no meio que você citou. Então, acho que normal, né? Mas assim, acho que isso diz muito sobre o tamanho do Arrascaeta também, né? Não é simples você convencer a ter um outro jogador, né? Exato. O Gerson, quando ele vai para o segundo tempo, de ter que partir da direita, tem dificuldade. Esse Gerson que vem para receber, para começar a construir, vai. O Gerson que parte da esquerda também. O Gerson que em algum momento, não lembro se era contra Vasco ou Fluminense, é quase que o único homem de criação e circula, vai. Esse que parte da direita quase que emulando um Everton Ribeiro, que não estava bem. A jogada do gol do Wesley, que é assim, recebeu de costas, girou, já acionou, e quantos fazem isso? Com essa tranquilidade, com essa frieza. Então, assim, o fato de não ter ninguém que faça isso diz muito sobre ele, na verdade. E o Wesley já sabe. Assim, O Wesley, quem for no lado ali já sabe. Eu vou que ele vai me achar. É. Tem aquela brincadeira do post do Gabriel, né? Ninguém me acha como você, ninguém me serve. Ninguém me enxerga como você.
É qualquer coisa assim no campo. Agora, eu vou falar, eu ri aqui enquanto o Pedro estava falando, porque eu tenho uma opinião um pouco impopular em relação à formação do Flamengo. Eu vou falar. Por sua conta e risco. O Gerson dispensa elogios. Ele é o Coringa. Ele é o cara que sempre funcionou. Em 2019, funcionou maestralmente com esses 4 caras de frente. Só que o lateral era o Felipe Luiz, que é um cara que não sobe tanto. Hoje, quando você tem o Ayrton jogando, que não foi o caso dessa partida, porque o Ayrton está machucado, não sei nem se recupera para o próximo jogo, né? Também por isso inclusive, o Sampaoli... 3 seguidas. Então, o Sampaoli tira ele, coloca o Thiago Maia ali em determinado momento do jogo, talvez por não saber se vai ter um outro lateral esquerdo. Ele é o único em atividade nesse momento no Flamengo. Mas o Gerson hoje... Ele, por melhor que ele seja, quando ele cai no mesmo espaço de campo que esses outros 3 jogadores, o Arrascaeta quando cai por ali, o Bruno quando cai por ali, o Ayrton quando vai por ali, para mim fica congestionado e falta pegada no meio campo, que teve com 2 volantes no último jogo. Você está sendo imediatista. Funcionam, boa parte das vezes, uma ou outra vez não funcionou. O do Flamengo é um trabalho muito rebuscado que está caminhando bem. Vamos ouvir o Sampaoli, então? Por favor. Começou a falar o técnico rubro-negro e a gente vai para o Independência ao vivo. Vamos ouvir o treinador. Yo pensé, mas Ayrton no estaba y entonces tuvimos que improvisar la posición de inclusive de Maya, que estaba con problema físico. La gente llegó con lo justo a este juego, entonces era difícil intentar trocar en un juego tan intenso jugadores que no son de esa posición. Entonces yo preferí mantener lo máximo que pude esa línea de 4 y bueno, después Felipe sintió una incomodidad, Leo sintió incomodidad, tuvieron que salir por isso. Sampaoli, historicamente sempre é difícil jogar aqui, o Flamengo conseguiu hoje uma vitória importantíssima de virada, você no segundo tempo mudou o esquema também, abriu 2 pontas, o que na sua visão foi determinante para essa virada hoje também, o quanto isso eleva o moral para o time para quinta-feira na Libertadores. Sí, eu viré en un momento donde o time no encontraba respuesta para empatar el juego, entonces intenté atacar con un extremo como Luis Araújo Arana y Cebolinha por Bruno atacar al lateral que estaba un poco ya cansado. Entonces, bueno, y resultó que Otimi empató el juego y después fue a buscar el segundo gol. Y esa búsqueda, aunque a veces Otimi no alcance a jugar como jugó contra Gremio, es lo que más importa. Otimi vino acá, vino a ganar, sufrió alguna incomodidad en algún momento del juego porque Otimi, el rival, tiene muy buenos jugadores. Muito obrigado. Tá aí, então, o Sampaoli falando da vitória, falando do motivo de poupar o Arrascaeta, né? Ele mesmo fala, Marra, é o jogador que mais sente a questão física. Então, pensando já no jogo de quinta-feira, deixa o Arrascaeta entrando no segundo tempo. Só uma informação, o Arrascaeta se tornou o 3º maior artilheiro estrangeiro do Flamengo, com 58 gols depois desse gol de falta de hoje. O Flamengo não fazia um gol de falta desde maio de 2022, Marra, mas eu quero te ouvir. Mas o Arrascaeta tem que ser preservado mesmo, né? É um jogador completamente diferente, é um jogador que ele enxerga um jogo que só ele enxerga, né? Ninguém no estádio vê o jogo que ele vê. Então, ele tem que ser preservado. A questão toda é, o Flamengo não tem possibilidades de muita preservação, porque o Flamengo está nas competições. Você vai falar que o Flamengo, daqui a pouco vai abrir mão de campeonato? Não, é o Flamengo. Com o dinheiro que tem, com a torcida que tem, com a exigência que tem, o Flamengo tem que disputar todas as competições. Quinta ele começa, sem dúvida. Depois... Ele e Gabriel estão suspensos para a semana que vem. E aí depois, brasileiro, né? Aquilo que o Vitor falou, se fizer o jogo, se fizer o placar no primeiro jogo, vai descansando, é isso. Você concorda comigo? Você também apostaria que vai fazer, né? Hoje sim, hoje eu acho que sim, mas é futebol. A questão da polêmica, eu acho que tocar o nome do Pedro pode ser interessante até para o debate, assim, porque, mais uma vez, ele é um jogador que não participa do jogo, foi titular contra o Palmeiras porque havia uma necessidade, o Gabriel estava fora, e isso está gerando uma insatisfação, mas mais do que isso, assim, quando ele coloca esses pontas, não é o Pedro que tem que estar ali? É a hora que combinaria. Porém, a insatisfação do Pedro não é por Pedro foi para a Copa do Mundo. Pedro faz parte do título da Copa do Brasil, título da Libertadores. É como se fosse, vou colocar bem entre aspas, uma versão Dorival dentro de campo, do que você pode chamar uma injustiça da próxima temporada. Porém, eu não considero uma injustiça.
Porque o encaixe de jogo do técnico, a partir do momento que a diretoria traz um técnico que faz a coisa começar a andar novamente, não é encaixe de jogo ideal para o Pedro. Gente, tem outro ponto, que assim, olha como o Bruno Henrique voltou. Sim. Né? Perfeito. Então, pra mim, isso se resume aí. O Bruno Henrique, inclusive, na história do Flamengo, é maior que o Pedro, tá lá antes do Pedro e fez mais coisas importantes que o Pedro. O melhor jogador de 2019 para mim. Entendeu? Então, acho que isso tem Do que ser clube. pontuado na hora. E é claro que o encaixe também pode dificultar um pouco, mas tem um ponto que você tem um jogador que... Hoje até não foi o melhor jogo dele, embora no primeiro tempo, muitas vezes ele tenha saído, arrastado o zagueiro com ele, gerado espaço, feito algumas boas coisas também. Mas eu acho que passa principalmente por aí. Agora, acho que a última coisa que um técnico como o São Paulo quer é instabilidade, é jogador insatisfeito, então Sim. é uma coisa para lidar, né? Quando terminou o jogo do Flamengo e Grêmio, a gente até comentava aqui no programa, tem um lance que o Pedro, o Luiz Araújo pode finalizar, final do jogo, quando o Pedro entrou, ele toma a bola do Luiz Araújo, assim, entre aspas, a bola estava para os dois, ele corta, faz um drible perfeito, ele chuta, a bola sai pelo lado direito, ele não pega bem na bola. Sim. Ele ajoelha e põe a mão na cabeça, que não é uma característica do Pedro. Se fosse o Gabigol, que é um pouco mais espalhafatoso no gestual, um pouco mais emocional, o Pedro é um jogador muito frio para definir, uma das principais virtudes dele. Quando ele faz aquilo, eu falei, opa, terminou o jogo, e eu até acho que o Pedro está feliz com o resultado, com o jogo que fez contra o Grêmio, mas está insatisfeito com a vida dele, porque ele demorou muito para ganhar a vaga ano passado no clube, ele esperou muito. Aí eu volto a dizer, foi para a Copa do Mundo, participou do título da Copa do Brasil, né? O Gabigol se sacrificava sendo mais para a direita para o Pedro ser o centroavante, ganhou a Libertadores, foi muito importante na temporada. Chega um técnico que joga de outra maneira e ele regride lá para o estágio inicial, tendo que provar de um jeito de jogar, Marra. Mas eu concordo. Para mim, o São Paulo está certo. Mas eu entendo também a satisfação do Pedro, porque são seres humanos. Claro que sim. A carreira dele está passando. É um ser humano num nível elevado, que acabou de vir de uma Copa do Mundo e que, assim, que jogaria em qualquer outro time do Brasil, provavelmente, como titular. Isso. Mas é aquela história. E, inclusive, pensando em encaixes, em muitas vezes que o Gabigol cai pelos lados, quem atrai a defesa e joga de costas é o Bruno Henrique. Sim. Então, assim... É um gigante. Pedro, é lamentável. Eu acho também que ele pode jogar. Eu acho que ele tem que ser bem cuidado, porque é um jogador que pode te entregar um título num jogo decisivo, apertado. Eventualmente, o Gabigol e Pedro podem jogar juntos, dependendo do jogo. Isso. Olha, Não é a formação Estar principal. num elenco como o do Flamengo implica que você não vai começar todos os jogos. A roda gira muito rápido. Parece que tem uma outra questão para resolver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. Informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação. O nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora. Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz. O Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência... Exato. Não há e é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida
a coisa não chegou ali a via de fato, porque teve gente que se meteu e se separou, mas... Mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São 2 atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame Ele de saiu doping. ele no campo porque machucou o tornozelo, aí ele foram não queria comunicar, ficar pro doping. exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com Se houve realmente um soco, primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. Eu vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados. O Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli. E eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem. O jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo. De posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento quando viu que não ia entrar no jogo. E a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é desse informação jeito. que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque, para ler, eu tenho que botar óculos e fazer isso. Esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O jogo, queira ou não, o jogo foi importante para o Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1, venceu de virada. O Arrascaeta decisivo, como sempre, né? Só que aquilo, o jogo, ele acaba ficando em segundo plano, né? Como vocês podem perceber no final do React, o jogador Pedro, o famoso Pedrovski, como eu chamo ele não entrou no jogo, como vocês perceberam, ele não entrou no jogo. E no decorrer do jogo aí, ele não ficou no banco, depois do aquecimento, né? Preparação, entrou alguns jogadores. Quando ele percebeu que não iria entrar, ele saiu, não foi pro banco. Se eu não me engano, acho que ele foi pro vestiário. Mas vocês perceberam os pessoal da bancada explicando aí. E ainda eu tô trazendo essa parte aqui, né? O clima entre Pedro e a comissão técnica do Sampaoli, principalmente o preparador físico, já está insustentável, né? O Pedro ele vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência em um corpo de delito. Eu acabei de ver aqui no Sport TV o Caê Motra, né? Que trouxe essa notícia em primeira mão, né? Olha aqui, já está no Globo Esporte. O argentino disse que o fato de o Pedro não permanecer na área de aquecimento foi uma falta de respeito. Quem disse isso foi o preparador que deu um soco no Pedro, né? O camisa 9 retrucou, né? De que quem não tem respeito por ele é a comissão de Sampaoli, né? Alegando que o tratamento recebido não é correto e que está sendo minado desde o início do trabalho de Sampaoli, né? Hernandes, que é o preparador do Sampaoli, respondeu desferindo um soco, deixa eu tirar a tarja ali, né? Na boca do atleta que apresenta ferimentos no local, né? Então aqui tem mais detalhes, né?
Pablo Fernandes não gostou de ver Pedro sentado no banco de reservas e fez cobrança ríspida ao jogador, né? Então é aquilo, é complicado. Esse caso aí, desse cara aqui, não é a primeira vez que isso acontece. E é uma coisa que vai ficar insustentável, meu filho. O clima era um clima bom após a vitória e depois disso aconteceu, ficou um clima péssimo, né? Então é aquilo. Horrível. Esse que é o cara do pilantra. Tem que meter o pé do Flamengo. Tem que meter o pé do Flamengo. Ele, Sampaoli, esse cara que eu não sei quem é, da comissão técnica também. Tem que meter o pé. Tem que meter o pé e aí sim, entendeu? Agredir um trabalhador no seu local de serviço, não tem como. E o Pedro tá fazendo certo. Vai na delegacia prestar boletim de ocorrência, questão de delito lá. E é isso aí, meu filho. É complicado. Agora o jogo vai ficar em segundo plano. O ambiente do Flamengo tava muito bom. Muito bom mesmo o ambiente do Flamengo. Aí acontece um negócio desse. É inacreditável, meu filho.